Evangelho, segunda-feira da 31ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 31ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 1º de novembro, solenidade de Todos os Santos, para o nosso Brasil, a nossa Conferência Episcopal desloca a celebração da solenidade de hoje para o domingo seguinte, de maneira que um maior número de fiéis possa participar da celebração. Então, a nossa meditação a respeito da solenidade ficará para o próximo domingo. E hoje daremos sequência à meditação proposta segundo a liturgia da 31ª semana do Tempo Comum. É uma não tradição, mas é um direito da Conferência Episcopal Brasileira em favor dos fiéis. Aqui na Europa, por exemplo, hoje celebramos a solenidade porque trata-se de um feriado nacional. Então, a afluência dos fiéis às igrejas paroquiais para a celebração da solenidade é ordinária, igual a de um dia de domingo. Mas, se fosse também uma solenidade de relevância no meio da semana, sem a possibilidade dos fiéis se deslocarem para participar, também a Conferência Episcopal Italiana transfere para o domingo seguinte essa celebração. Então, hoje a Santa Liturgia nos entrega continuidade do 14º capítulo do Evangelho de São Lucas, que poderíamos dizer, de certa forma, que está em harmonia com o Evangelho de Mateus, que ouviremos na solenidade de Todos os Santos, o Evangelho das Bem-aventuranças. Hoje, no Evangelho de São Lucas, o Senhor nos fala a respeito da atitude pelos mais pobres, mas, de certa forma, não podemos reduzir o Evangelho de hoje à ideia apenas do cumprimento de um ato de bondade em favor dos mais pobres. O Evangelho está querendo nos levar a uma realidade muito mais profunda e substancial. Qual, Padre? Como fazer da experiência de humildade no seguimento do Senhor se tornar uma expressão viva da caridade. E aqui, quando a gente pensa nos mais pobres, a gente lembra daquela meditação que fizemos lá atrás a respeito disso. Assim como o Senhor tomou sobre si a consequência do pecado da humanidade, sempre o pecado gera uma consequência de maldade e de sofrimento no mundo, e o Senhor tomou sobre si essas dores, os nossos irmãos mais pobres que tomam sobre si a consequência do pecado, da ganância, da soberba, da prepotência e todos os outros pecados que completam essa constelação dos males sociais que enfrentamos cotidianamente, eles estão diretamente associados a Cristo crucificado. O Senhor que tomou sobre si a consequência do pecado realizado pelos homens, como não irá se comover e ter os seus olhos voltados para aqueles que sofrem hoje, sobre a própria carne, as consequências dos pecados cometidos por seus irmãos? Desde a soberba, a cobiça, a ganância, a injustiça. Normalmente olhamos a constelação de todos esses fenômenos sociais e tentamos nos apressar em apontar o dedo e acusar onde
os pecados estão e quem os comete, mas o Senhor parte primeiro em socorro aos mais necessitados. Primeiro parte em socorro de comunhão com as dores daqueles que estão sofrendo. E passo a passo, como temos acompanhado, o Senhor se orienta para admoestar e exortar, muitas vezes com palavras duras, por causa da dureza do coração deles. De quem? Daqueles que têm o dever de conduzir na direção da paz e da comunhão os homens e não o fazem. Mas o Senhor não faz ou uma coisa ou outra, faz as duas. E não faz uma das duas para colocar a perder uma das partes. Faz todas as duas para ganhar as duas partes. Para que se convertam aqueles que estão no pecado e vivem a miséria interior da escravidão do pecado, praticando as obras das trevas e gerando assim o mal sobre seus irmãos, e para chamá-los à conversão e libertá-los dessa cadeia infernal, e ao mesmo tempo parte em socorro daqueles que estão em sofrimento, em meio às dores, associados a Ele na cruz, para dar a eles não apenas a consolação necessária, mas para fazer-se presente ao lado deles de maneira que no céu recebam tudo aquilo que na terra suportaram, suportando por amor a Cristo. Porque nós podemos ter a consequência do mal, do pecado cometido por nossos irmãos, sobre a nossa história. E podemos, por conta disso, nos tornarmos maus também, pelo desejo de vingança, pelo ódio, pela hostilidade, pelas separações que muitas vezes se faz dentro do contexto da vida social, levando a condenação sumária, julgamentos e tudo quanto. Ou seja, a consequência do pecado de nossos irmãos que se abate sobre nós pode também nos levar à perdição. Por quê? Se o pecado é obra do maligno, as consequências também vão ser agradáveis e vão ser instrumento nas mãos dele para persuadir outras almas ao desejo da maldade. E o Senhor vem nos trazer, sobretudo, esse sinal. Como assim, Padre? Como pode ser bem-aventurado um que está na pobreza e no sofrimento? Pode ser bem-aventurado porque, estando ali unido a Cristo, permanece com Ele. Estando ali sofrendo as consequências do pecado cometido por seus irmãos, ou seja, se abate sobre ele a consequência da maldade presente no mundo, e ele permanece unido a Cristo. Ele não toma a decisão de tornar-se também um violento contra aqueles que são violentos contra ele, e não se tornar um violento em meio aos seus, para da violência recolher o melhoramento ou a superação daquele sofrimento que agora está passando. Percebe, meus irmãos? E é dessa maneira extraordinária, porque o Senhor não foi do alto de sua glória que propôs o fim da maldade, o fim do pecado, vamos colocar assim. Ele entra na história, na realidade dos mais necessitados e mais pobres. Se encarna no seio da Virgem Maria, sem um lugar para nascer, sem um lugar para crescer, perseguido desde do seu nascimento, condenado a ir para o exílio por conta do ódio de Herodes, e depois de viver uma vida como estrangeiro numa terra estrangeira, volta para sua terra e começa o tempo da sua vida pública, e desde o primeiro dia até o último dia, ou seja, desde o início da sua vida pública até a sua paixão, morte e ressurreição, foi perseguido, marginalizado, ou seja, levado sempre pelos poderosos de seu tempo, ou seja, por aqueles que deveriam, que receberam de Deus as bênçãos e a dignidade para ensinar o povo de Deus no caminho da verdade, para conduzi-los na estrada da paz, perseguiam o príncipe da paz.
E o Senhor onipotente, que poderia fazer fim a tudo isso com um único desejo, permanece nessa estrada até o fim. O primeiro ensinamento que o Senhor nos dá no seu testemunho de humildade, de pobreza, é de não fazer da condição social que está vivendo motivo para não cumprir a vontade de Deus, ou motivação para dar-se a possibilidade de também ser perverso, ao menos com alguns, e em bom nome da justiça, e pelo bom nome da justiça. Percebem? Esse ensinamento é importante, porque aquele que nos fala a respeito da pobreza hoje é aquele que escolheu viver como viveu. Ele que soberanamente poderia escolher, melhor do que qualquer um de nós, um outro modo completamente diferente. Ele sim tinha toda a possibilidade, mas escolheu viver assim, entre os mais pobres, do início ao fim, trazendo em toda a sua história de vida o mesmo sofrimento que muitos de nós trazemos, testemunhando para nós, que é a adesão a Deus, o único tesouro que vale e merece ser reconhecido e abraçado nessa vida. E por meio desse tesouro, salvam-se aqueles que estão no sofrimento, e também a salvação é anunciada para aqueles que estão na morte e na perdição. Por um instante, nós podemos pensar que no mundo, os que sofrem nas mãos daqueles que exercem o poder e a maldade são aqueles que vivem uma vida que nós habitualmente classificamos de maneira popular como uma vida desgraçada, uma vida de miséria. Mas não nos equivoquemos, meus irmãos. A verdadeira vida desgraçada é a vida do homem que escolhe permanecer no pecado e fazer das obras das trevas o seu pão de cada dia. E que por um instante parece terem a vida em suas mãos e o poder sob seus pés, mas no fundo o que tem é o sangue de morte sobre suas mãos, o sangue dos inocentes sobre suas mãos e as correias do inferno em seus pés, mas não se dão conta disso. Uma das coisas que Satanás procura fazer é inverter exatamente essa leitura e levar a crer que esses estão perto da verdadeira vida, da verdadeira felicidade, enquanto aqueles outros que sofrem é que estão dessa forma. E o nosso Senhor nos mostrou que não é assim. E no Evangelho de hoje, o Senhor fala com tanta delicadeza a respeito disso, quando diz: ao dares um almoço ou um jantar, e nós aqui já vimos, né, que tanto o almoço quanto o jantar, ou seja, a refeição, é aquele momento em que colocamos a nossa vida em comunhão com o outro. É o lugar da intimidade, onde se vai para se dividir a experiência de vida, não apenas os haveres que colocamos sobre a mesa, mas ali se divide e se expressa a intimidade. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo: quando deres um almoço, um jantar, ou seja, quando buscar aqueles que estarão íntimos a ti, não convide teus amigos, teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, porque essas pessoas, a rigor, já deveriam fazer parte do nosso convívio de proximidade. Aqueles que devem entrar na nossa intimidade são aqueles que participam com o Senhor das dores e alegrias de Cristo. Então, a instrução é sempre aos discípulos. Aqui, a imagem dos pobres, aqui os pobres também são uma imagem da realidade daqueles que trazem sobre si a busca pelas coisas de Deus. Como sabemos, uma pessoa, e como acabamos de falar,
pode, vivendo a experiência da pobreza, não viver a experiência da bem-aventurança. Importante, né? Repito isso, talvez pela terceira vez hoje. Porque o fato de você estar na condição de pobreza, ou seja, estar numa condição de trazer sobre si as consequências do pecado, etc., e estar unido a Cristo, ao menos na sua condição, não significa que o seu coração tenha feito a sua adesão de amor ao Evangelho. E toda essa experiência gera rebelião, ódio, desejo de vingança e vontade e atuação da maldade contra o outro, né? Então ali não há comunhão com Deus, né? A ocasião, ela é apresentada, assim como cada um dos enfermos, nossos irmãos e irmãs que muitas vezes enfrentam uma enfermidade, estamos unidos a Cristo crucificado. As dores do Senhor, nesse tempo, Ele também tomou sobre si as dores em sua vida. A gente fala da consequência do pecado. A consequência do pecado, ela pode gerar pobreza, necessidade dos bens materiais, mas também a necessidade física. Jesus, por conta do pecado, tomou sobre si os flagelos da cruz, as dores e os sofrimentos físicos. Então, as doenças, elas também são essa parcela do sofrimento físico que compõe a história da nossa vida. E o Senhor, que a tomou sobre si, também toma conosco as nossas dores, e nas dores da nossa vida podemos encontrar o Senhor, que vem por nós como consolador e amparo. Mas muitas vezes, por conta de uma rebelião e pela grande hostilidade a tudo, podemos viver esse tempo onde estamos unidos a Cristo crucificado, por amor e misericórdia do Senhor, que vem unir-se a nós, podemos nos separar. Estamos unidos por um movimento do Senhor que vem ao nosso encontro, mas depois não nos encontramos unidos na adesão, né? Peguemos aqui a imagem da Anunciação. A Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Deus já está junto de ti, ó Santíssima Virgem Maria. Agora é a hora de que a Senhora esteja junto dele com o seu sim. E Maria, quando responde o sim, o arcanjo se vai. Pronto. A adesão está consumada. Olha que maravilha, né? O Senhor escolheu estar junto antes da resposta. E você escolhe estar junto comigo, ó flor doce do Carmelo, ó filha de Sião, ó bendita dentre todas as mulheres. E ela responde, sim, meu Senhor, que mais eu poderia querer? Cumpra-se a sua vontade. Pronto. Essa resposta que nos atende nos momentos das dores. Por isso não podemos dizer que somente as dores são suficientes para estarmos unidos a Cristo. Elas revelam que Cristo está unido a nós, mas é preciso que o nosso coração realize também a sua adesão na fé e esteja em comunhão com Ele. Ok? Isso é importante. Fizemos esse parêntese aqui pela grande relevância que tem e o encontro que vai, né, ao texto de hoje. Porque, pelo contrário, versículo 13, quando deres uma festa, chama para a tua convivência, chama para a tua intimidade, queira ter na sua intimidade os mais frágeis, aqueles que Cristo escolheu estar próximo. Os pobres, estropiados, coxos, cegos, ou seja, os que estão abandonados na mendicância, os que sofrem as dores físicas, os que sofrem as penas da maldade desse mundo, o Senhor escolheu estar perto deles, e essa deve ser a nossa escolha também, estar junto daqueles que o Senhor escolheu estar junto. O que significa que estamos juntos destes pela conversão daqueles. Nunca se esqueçam e separem isso, senão nos afastamos do Evangelho. Estamos juntos destes porque o Senhor escolheu estar junto deles, tomando sobre si, como já falamos, as suas dores, se une a eles, a fim de que eles possam unir-se ao Senhor, então chamá-los para o convívio, dar a eles um testemunho do amor, um testemunho da caridade, para, celebrando juntos na dor a caridade, permanecerem em Deus.
para a conversão e pela conversão daqueles que não amam, não adoram, não creem e não esperam. É assim que se completa o Evangelho. Sermos pelos nossos irmãos um testemunho vivo da caridade, escolhendo, através da humildade, porque trata-se de uma escolha, a escolha do Senhor foi uma escolha humilde. Ele poderia, aqui no texto, o Senhor diz, poderia escolher para o teu convívio muitos que já lhe estão próximos de alguma forma, mas escolha aqueles que não são escolhidos pelo mundo. E escolha aqueles que eu escolhi estar perto deles. Esses não podem faltar no convívio da tua vida, porque por eles eu te envio como um sinal da minha caridade, para que, celebrando a caridade, vocês glorifiquem o meu nome, glorificando o meu nome, a exemplo do que acabei de falar da Virgem Maria, façam a adesão de viver na luz, em outras palavras, de não deixar o coração precipitar nas obras das trevas, porque a caridade nos ilumina e nos arranca, nos tira fora do buraco da vingança, nos tira para fora do lodo, do ódio e do desejo de pagar o mal com o mal. A caridade purifica o nosso interior, porque nela se revela o poder e a força do Espírito Santo. Estar junto deles para ser um testemunho de caridade, para que juntos, aqueles pelas dores, você pela escolha humilde de unir-se a eles em suas dores, celebrem juntos a caridade e juntos possam aderir ao meu Evangelho e dessa forma, comigo, oferecerem preces e sacrifícios de amor pela conversão dos perversos. Agora sim se completa o Evangelho. Se não chegamos até esse ponto, ainda não estamos inteiros no Evangelho. Cristo não quer perder ninguém, nenhuma das ovelhas que lhe foram confiadas. O Senhor quer perder. Santa Catarina de Sena escreve a respeito do amor do Senhor por nós, em um brevíssimo texto que hoje leio para vocês. Tivemos a chance já de vê-lo em algum momento. E esse texto se associa a um comentário de São Gregório Nazianzeno que diz assim: diante de tudo aquilo que o Senhor, São Gregório está falando para a gente em relação a essa escolha, por que escolher abrir a minha casa e dispor a mesa da minha refeição para esses? E o São Gregório Nazianzeno, depois de uma longa reflexão, ele conclui com essa frase, eu pego essa sentença que ela é bem interessante: se quiseres pagar toda a benignidade que o Senhor ofereceu por ti ao longo de sua vida, de que outro modo lhe seria agradável tal pagamento, se não fosse abrindo as portas de tua casa para receber aqueles que são os seus caros? Olha que beleza, meus irmãos. Queremos dar a satisfação ao coração do Senhor e, diante de tanta benignidade que o Senhor teve por nós, essa escolha benigna de abrir e dispor pelo próximo, pelo mais pobre, aquilo que temos, ele diz, bom, que outra resposta poderia ser agradável ao coração do Senhor, que escolhendo como escolheu, tudo ofereceu por ti, que abriu as portas do reino dos céus para ti, que abriu o seu próprio coração no alto da cruz por ti, e não te deixou na indigência da tua história, e hoje te fez repleto de dons e de bênçãos. Que outra resposta você poderia dar a essa benignidade do coração do Senhor, que não fosse ser benigno de tal forma pelos teus irmãos mais necessitados? Muito sóbria a reflexão desse santo bispo, que ensinamento bendito diante daqueles que ele conduziu ao Senhor. E Santa Catarina de Sena
falando a respeito do amor do Senhor, nos escreve assim: esse é um diálogo sempre entre Deus Pai e Santa Catarina. Mas, esse daqui é retirado da carta que ela escreveu à rainha de Nápoles. Gloriosa e muito querida mãe, senhora rainha, a vossa indigna Catarina, serva e escrava dos servos de Jesus Cristo, escreve-vos no seu sangue precioso, com o desejo de que sejais uma verdadeira filha e esposa escolhida de Deus. Suplico-vos instantemente, em nome de Cristo Jesus, que consagreis todo o vosso coração. Olha o que ela está falando para uma rainha. O reino de Nápoles, na época de Santa Catarina, era um dos reinos mais poderosos, porque é um reino náutico, né, na região da Península Italiana. E essa rainha, que tinha a possibilidade de realizar tanto bem pelo seu povo, estava buscando o caminho de Deus. E escrevendo, a Santa Catarina recebe essa resposta, essa orientação de Santa Catarina a respeito de sua vida espiritual. Suplico-vos instantemente, em nome de Cristo Jesus, que consagreis todo o vosso coração, a vossa alma e as vossas forças a amar e a servir este doce e querido Pai, este esposo que é Deus, verdade suprema e eterna, que tanto nos amou sem ser amado. Sim, que nenhuma criatura lhe resista, qualquer que seja a sua categoria, a sua grandeza e o seu poder, pois todas as glórias do mundo são vãs e passam como o vento. Que nenhuma criatura se afaste desse amor verdadeiro que é a glória, a vida e a felicidade da alma. Então mostraremos que somos verdadeiramente esposas fiéis, quando a alma apenas ama o seu Criador, nada deseja fora dele. Tudo o que ama e faz é por ele que o faz, e detesta tudo o que vê fora de sua vontade, os vícios, os pecados, as injustiças e o ódio. Santo que tem ao pecado é tão forte, e o ódio santo que tem ao pecado é tão forte que prefere morrer a violar a fé que deve a seu eterno esposo. Sejamos, pois, fiéis, seguindo as pegadas de Jesus crucificado, detestando o vício, abraçando a virtude, fazendo por ele grandes coisas como prova de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Catarina de Sena e de São Gregório Nazianzeno e da Beatíssima Virgem Maria e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.